Olá, tudo bom? Nós estamos aqui para a aula 3 de estágio supervisionado, né? Essa aula é uma aula que vai trazer aí elementos antecedentes à construção e elaboração do projeto de intervenção. Então, hoje nós vamos trabalhar nessa aula, que vai sempre estar no AVA, disponibilizada para você assistir com o seu colega de grupo ou com o seu supervisor acadêmico de preferência. Nós vamos falar e trabalhar sobre análise institucional e o relatório parcial, ok? Nós estamos gravando essa aula hoje, dia 25/4, é a aula 3 de estágio supervisionado. Por quê? Vamos fazer uma retrospectiva dos elementos que nós sempre trazemos para vocês aqui e disponibilizamos no AVA. Essa disciplina de estágio supervisionado 3, ela tem que acompanhar concomitantemente com a sua inserção no campo de estágio, ok? O aluno, ele tem que fazer a supervisão acadêmica, que são as aulas presenciais, com o supervisor acadêmico, esse professor que é contratado aí no seu polo, no estado, na região, que trabalha as aulas com vocês, que fecha os convênios, que insere o aluno em campo de estágio, que está aí com vocês toda semana para trabalhar os elementos que constituem, né, as suas atividades de estágio no campo. Você tem a figura do supervisor de campo, que é aquela profissional que exerce, né, o serviço social nas instituições, aonde você faz estágio, que é um profissional que está atuando, que concede o estágio, ou que seja, que concorda em receber o estagiário, né, que é o supervisor de campo. E aí você tem as aulas com o supervisor acadêmico, que você vai lá no polo 2 vezes por semana, uma vez por mês, a cada 15 dias, conforme o plano de estágio que nós trabalhamos aqui na aula passada, né, que você constrói com ele. E tem as aulas do professor orientador de estágio, que é a professora Alessandra, que está aqui com vocês e disponibiliza essas aulas no AVA, que tem elementos interessantíssimos para complementar a teoria ou os elementos teóricos, né, que você discute presencialmente com o seu supervisor acadêmico. Antes da gente começar a debater sobre essa análise institucional, o relatório parcial, que é uma das atividades exigidas durante a realização do estágio, exigidas como avaliação pela instituição, para que você possa cumprir aí essa etapa que é uma atividade presencial, que mescla teoria e prática, né, que é o estágio, mas é uma etapa presencial, onde você vai lá no campo, com o supervisor de campo, que tem lá a instituição que concedeu o estágio com você, que é a universidade fechou um convênio, e o seu supervisor acadêmico inseriu você lá, e você vai lá aprender o exercício profissional, entender como trabalha o assistente social, observar e participar das atividades que compõem o exercício profissional, para que no futuro você possa aí se tornar, colar grau e se tornar um excelente assistente social a partir das suas apreensões e a partir dos estudos e a partir dessa vivência praticada no estágio por você. Bom, nós estamos recebendo algumas reclamações no fórum sobre a questão do cadastro de grupo. Muita gente está entrando no AVA ou na ferramenta ou no ambiente virtual e não está conseguindo cadastrar o grupo. O que eu gostaria de avisar para você, aluno 2006, aluno 2007, é que para que você entre no AVA, no ambiente virtual de aprendizagem, você tem que ter 75% de frequência no AVA. Ah, professor, o que é isso, 75% de frequência do AVA se as aulas já acabaram? Bom, é importante que você saiba que você tem que acessar o AVA toda semana. Então, você tem que acessar a disciplina de estágio 3, assistir essas aulas aqui que a gente disponibiliza no AVA, acessar a disciplina de estágio 2, que está lá aberta para você, participar do fórum, entrar, fazer alguma pergunta, ler textos complementares. De alguma forma, você tem que estar participando do ambiente virtual, ok? Por quê? Porque senão sua senha vai aspirar e aí quando você terminar os seus trabalhos ou quando você terminar as suas atividades relativas
ao cumprimento das horas no campo e ao cumprimento das supervisões acadêmicas que você tem aí 2 vezes, 1 vez por semana, desculpa, a cada 15 dias, o que acontece? Você não vai conseguir postar as suas avaliações de estágio, porque você não entrou no AVA nenhuma vez. Então, é importante que você tenha ciência disso. Isso já tem um comunicado no portal. Os supervisores acadêmicos também aí na ponta que estão com vocês receberão esse comunicado. E nós estamos trazendo esse elemento para discussão aqui com vocês. Não é um elemento, uma informação. Por quê? O aluno que fica lá 3, 4, 5 meses sem entrar no ambiente virtual, mesmo que ele esteja fazendo estágio no campo, mesmo que ele esteja cumprindo lá a supervisão acadêmica, discutindo com o supervisor acadêmico, mas ele não está acessando o ambiente virtual, ele tem sua senha, né, aspirada. E aí, quando ele vai postar os trabalhos, ele não consegue. Por quê? Porque ele não tem a frequência no AVA. Então, é importante que, em conjunto com essas aulas de estágio que vocês têm aqui no ambiente virtual, em conjunto com a supervisão acadêmica, em conjunto com as suas horas no campo, que você vai no campo e trabalha lá as atividades junto com o supervisor de campo, você também tem que acessar o AVA, entrar no fórum, fazer perguntas, ler textos complementares, participar do ambiente virtual, para que sua senha não aspire e para que você tenha essa continuidade aí de trabalhos na ferramenta, ok? Bom, aqueles alunos que porventura forem cadastrar grupo e aparecer aí a mensagem aluno não cadastrado ou aluno sem matrícula, aí é outro, né? Vocês têm que tomar uma outra atitude, porque o aluno que não tem matrícula, ele teve um prazo para fazer a matrícula, né? E se por acaso ele não fez a matrícula, ele tem que entrar em contato aí com a universidade, com a secretaria acadêmica, porque você tem que ver se ainda tem prazo para fazer a matrícula, porque o prazo da matrícula foi expirado. Então, tem 2 mensagens que aparecem lá. A mensagem de sua senha foi aspirada, e aí você tem que entrar em contato também com o setor de tecnologia, para que você possa, né, revalidar sua senha. E também tem um aluno que não tem matrícula, o aluno não pode estudar, ele não pode fazer estágio, ele não pode permanecer na universidade sem vínculo, ok? Então, tem esses 2 casos que estão sendo muito discutidos no fórum. Então, vocês têm que prestar bastante atenção nisso e participar do ambiente virtual de aprendizagem. Bom, como a gente disse aqui, os objetivos da nossa aula de hoje são iniciar a aprendizagem sobre o instrumental análise institucional, que é fundamental, importantíssimo, né? Imprescindível para que você cumpra essa etapa, para que você construa e elabore junto com o seu grupo ou individualmente as avaliações que são exigidas no estágio e para o seu futuro exercício profissional, porque é fundamental para você entender como funciona uma instituição, né? Como você analisa esse funcionamento, quais são os elementos importantes que você perceba, né, que você apreenda, que você observe, que você estude quando você chegar numa instituição e você precisar entendê-la para entender como é que o serviço social ele insere ali dentro, quais são as suas atividades dentro das instituições, qual é o papel do assistente social, qual é o papel do usuário e como é que funciona essa dinâmica, né, institucional aonde você estagia e depois futuramente em qualquer instituição que você for trabalhar. E também nós vamos aprender a elaborar o relatório parcial. O relatório parcial, como a gente já vem falando em todas as aulas, às vezes é um pouco repetitivo, porque tem gente que já está terminando o estágio,